Glória a Deus. Abra lá em Daniel 3. Daniel 3, versículo 24 até o 30. Daniel 3, 24 a 30. Estaremos ministrando nessa noite sobre o quarto homem na fornalha. Já dei um susto aqui no diácono Sérgio, já liguei para ele, estava num engarrafamento grandioso ali. Disse: Sérgio, você hoje vai dirigir o culto, vai pregar, você vai fazer apelo, você vai fazer tudo. Ele disse: glória a Deus. Olha. Mas graças a Deus, saí do engarrafamento, cheguei até aqui e o Senhor é fiel. Todos acharam? Vamos lá, acompanhe comigo. Então o rei Nabucodonosor, ou do Nosor, se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto homem, do quarto, é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. 28, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Te louvamos nessa noite, bendizemos o Teu nome, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua voz nesta noite, neste culto. Eu quero pedir a Tua presença aqui, Senhor. Continua conosco, falando aos nossos corações. Que o Teu Espírito tenha um primeiro lugar neste culto. E que o Senhor, somente o Senhor, seja exaltado e glorificado para sempre. Amém e amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Queridos, esse texto que acabamos de ler é parte da história de Daniel e 3 jovens amigos dele. Tudo isso começa no ano 607, 605, onde os irmãos que conhecem a história sabem que Jerusalém foi sitiada. A cidade foi sitiada pelos babilônios ou babilônicos. Anos depois, acontece o que nós chamamos de exílio. Os babilônicos ou os babilônios, tanto faz, entraram em Jerusalém depois de uns tempos sitiada,
e levaram o povo de Judá para a Babilônia. Isso nós conhecemos, sabemos que o povo de Judá ficou na Babilônia durante 70 anos. Sabemos também que a ida do povo de Judá para a Babilônia se deu em 3 etapas. Exatamente na primeira etapa, na primeira leva, estavam aí Daniel, até um pouquinho antes, Daniel e os 3 amigos, jovens entre 16 e 20 anos. Gravem isso. Se você pegar no capítulo 1 de Daniel, nós vamos entender um pouquinho melhor a história aqui, desde o começo, onde o rei manda buscar jovens de boa aparência, conhecedores, inteligentes, sábios, para assistirem ao rei, ao trono, junto ao rei. E Daniel foi com os seus amigos, os 3, que na época, antes ainda de chegar na Babilônia, eles tinham um outro nome. Quem se lembra do nome dos 3? Ananias, Azarias e Misael. Quando chegaram na Babilônia, os 3 tiveram nomes trocados, mudados, assim como Daniel. Nós vamos entender um pouco por que essa mudança de nome, ou tentativa, talvez, de mudar uma cultura, e uma cultura religiosa mesmo, porque eles estavam saindo de Judá e indo para uma cultura totalmente diferente, aonde o significado dos nomes era importante para consolidar ali a cultura, e também em relação à própria religião. Antes de nós começarmos mesmo, de fato, essa mensagem, eu pergunto à igreja, conseguiu mudar? Não. Mudaram o nome deles, mas eles continuaram sendo servos do Deus Altíssimo. Isso reconhecidamente pelo próprio rei. Amém? Vimos o início de tudo. Sabemos que Daniel, juntamente com esses 3 jovens amigos dele, tiveram algumas experiências. Daniel foi usado por Deus para decifrar sonhos, interpretar sonhos do rei. Alcançaram um lugar de destaque no reino, na Babilônia. Assistiam ao trono, auxiliavam o rei. Eles já faziam parte, vamos dizer assim, do reinado da Babilônia, juntamente com o rei Nabucodonosor. Mas uma coisa eu preciso destacar aqui, irmãos. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei. E com nada, eles não se corromperam com nada. Eles permaneceram firmes. Nós vamos ver detalhadamente isso aqui. Isso me lembra que logo quando chegaram lá, por orientação do rei Nabucodonosor, o chefe dos eunucos, chegou para eles e disse assim: vocês precisam entrar numa dieta. Quantos lembram disso? Vocês vão comer agora do que o rei come e beber do vinho que o rei bebe. Qual foi a resposta de Daniel e os seus amigos? Não. E Daniel fez uma proposta para aquele homem. Vocês vão se lembrar disso, está aí no 1º capítulo de Daniel. Me dei pelo menos 10 dias, nos alimentando aqui de apenas legumes. Irmãos, legumes é muito bom, eu sei, é bom para a saúde e tal, mas só legume durante 10 dias, isso traz, como diria meu avô, traz sustância. Não, né, irmãos? Mas vocês vão ver aí no capítulo 1 que depois de 10 dias,
o chefe dos eunucos concordou com isso, com muito medo para não ser descoberto e não sofrer as consequências da desobediência do rei, mas aceitou essa proposta. E nós vamos ver aqui que depois de 10 dias, Daniel e os seus amigos, segundo a palavra, estavam mais robustos. O que é robusto, irmão? Mais fortinho, né? A aparência deles estava melhor do que os outros que comiam das iguarias do rei. E eu estou falando isso para os irmãos, somente como introdução, para os irmãos saberem um pouquinho da história desses 4 homens que não negaram a fé, que não se corromperam com as coisas do mundo. E diga-se de passagem, eles poderiam sim ter caído nisso, porque as coisas do mundo são atrativas, sim ou não? Eles participavam ali de tudo que o rei participava, eles estavam próximos do rei. Mas isso me lembra, e eu compartilho com os irmãos, algo muito interessante para a gente não esquecer. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós fomos resgatados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos escolhidos, nós somos eleitos do Senhor para fazer a diferença nesta terra. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor te escolheu para fazer a diferença no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança, no prédio onde você mora, na igreja. Amém, queridos? Tiveram várias experiências, interpretações, recusar-se a adorar o ídolo, é o que nós lemos aqui no capítulo 3. Interpretar a escrita na parede que indicava a queda da Babilônia, Daniel interpretou isso. Daniel foi jogado na cova dos leões, foi livrado por Deus de ser comido pelos leões. Então, esses 4 homens de Deus tiveram uma experiência com o Senhor, aliás, várias experiências com o Senhor. Daniel e seus amigos alcançaram postos de destaque no reino babilônico. Como exemplo, Daniel foi governador da província da Babilônia e chefe dos sábios. Todos os sábios da Babilônia estavam submetidos a Daniel. Os 3 jovens, diz o versículo 49 do capítulo 2, a pedido de Daniel, o rei constituiu a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Estou falando isso para os irmãos entenderem que eles não eram pessoas insignificantes aos olhos humanos. Eles eram bem conceituados, exerciam sim lugares, postos relevantes no reinado da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Deus fez prosperar esses homens em terra estranha, no período do cativeiro, período difícil, mas eles prosperaram. E chegamos no capítulo 3. Capítulo 3 narra que certo dia, acompanhe comigo, esse rei Nabucodonosor teve uma ideia de construir uma imagem de aproximadamente 27 metros de altura por 2,7 metros de largura, toda de ouro. A ordem era para que todos, sem exceção, se dobrassem aos pés daquela imagem, quando ouvissem um sinal.
Está no início do capítulo 3. E ele disse: aquele que não se dobrar, de imediato vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ele avisou. E fizeram todos os preparativos, a imagem ficou, a estátua ficou pronta, a imagem, marcaram o dia, tudo de acordo com o que o rei dissera, ordenara. E quando estavam todos lá, naquele momento em que todos deviam se dobrar, em adoração, em reverência àquela estátua, 3 homens não se dobraram: Sadraque, Mesaque e Abednego. E a ordem era que todos, no momento dessa consagração, e a partir dali, todos obrigatoriamente teriam que render homenagem, adoração àquela estátua, àquela imagem. E não somente àquela imagem, a todos os deuses que o rei Nabucodonosor adorassem. Os irmãos estão percebendo a dificuldade para esses 3 homens? Eles permaneceram de pé, sabendo que iam morrer, sim ou não? O rei não enganou. O rei disse: quem não se dobrar, eu vou lançar na fornalha de fogo ardente. Esses 3 homens permaneceram de pé. Daniel 3,6 diz assim: e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, em todo canto tem isso que eu vou dizer agora para vocês. Vocês vão concordar comigo. Na sua empresa, no seu trabalho, na faculdade, no seu condomínio, tem fofoqueiros de plantão, tem ou não? Eu vi um tem bem forte aí, certamente lá deve ter mesmo e valendo, né, Cida? Na mesma hora, queridos, chegou aos ouvidos do rei que aqueles 3 homens não se prostraram diante daquela imagem. O rei não era para ficar diferente, não era para ser diferente, de imediato ficou muito irado com os 3, chamou-os e perguntou: é verdade que estão me dizendo? Vocês realmente não se dobram, não se prostraram à imagem que eu fiz, desobedeceram a minha ordem? E aí a resposta disso eu quero ler com os irmãos, acompanha aí. Capítulo 3. Capítulo 3, versos 13 em diante. Acompanhe comigo, queridos. A resposta, a pergunta de Nabucodonosor e a resposta dos 3 homens. Preste bem atenção nisso. 3,13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. O rei simplesmente estava dando uma segunda chance para aqueles 3 jovens.
Certamente o rei gostava dos 3 jovens. E ele estava dando uma segunda oportunidade. Mas o que eu acho lindo, irmãos, é a resposta desses jovens. O rei ainda diz assim: mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus, ou o Deus, que os poderá livrar das minhas mãos? Ainda desafiou Deus. Olha a resposta. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder, ou seja, nem precisa você perder tempo em me perguntar isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. 24 é o texto que nós lemos. Queridos, eu quero destacar algumas coisas em cima disso que nós já falamos até agora. Primeiro é um posicionamento firme que eles tiveram. No 18 ele diz assim: se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, isso me diz algo que nós precisamos lembrar diariamente: a nossa fidelidade para com Deus. Queridos, analisa comigo, nós somos tão falhos. Muitas vezes nós esquecemos que servimos a um Deus maravilhoso e só dizemos. Muitas vezes esquecemos de que realmente Ele é. Decepcionamos muitas vezes a nós mesmos. Quantas vezes eu me olho no espelho e digo: mas Gil, tu fizesse isso, esquecesse do que Deus já fez na tua vida. Esses homens nos trazem hoje, queridos, uma lição de fidelidade. E precisamos, irmãos, lembrar disso, sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, seja qual for ou quais forem as circunstâncias que estejamos passando. Ser fiel ao Senhor quando tudo vai bem é bom demais. Permanecer fiel ao Senhor quando a perseguição chega é complicado, irmãos. Mas precisamos lembrar que Ele é fiel, que Ele promete
e cumpre com o que prometeu. Quantos têm promessa do Senhor? Pode ter certeza, o Senhor vai cumprir todas as promessas que fez a cada um de vocês, e a mim também. Eu tenho promessas do Senhor, algumas já foram cumpridas, outras estão se cumprindo, e algumas outras vão se cumprir ainda, eu creio nisso. O Senhor está falando para alguém nesta noite que entrou aqui desanimado, talvez até pensando de desistir. Hoje é o último dia que eu vou à igreja, não vou mais, chega, estou sofrendo demais. O Senhor está falando com você hoje. Desista não, viu, querido? Pelo contrário, seja fiel ao Senhor, porque Ele cumpre com o que prometeu a você. Não tenha dúvida disso. Posicionamento firme. Não importa o tamanho da perseguição, o Senhor está contigo. E assim foi, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha. O rei ficou olhando, e no verso 24 está escrito que ele se espantou, admirou-se, levantando-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, rei. No versículo 25 diz assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, oh, aleluia, que andam passeando dentro do fogo. Queridos, você acha que a sua luta está grande? E é para nós sim, mas o 4º homem que está pegado nas suas mãos, ó, e passeando tranquilamente aí, creia nisso, queridos. Passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe quem é que vai olhar para você e ver o que esse rei viu? Aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo usadas pelo diabo para te perturbar, para tirar a paz. Elas vão olhar e vão dizer: não, peraí, tem alguma coisa errada, porque esse crente, eu tanto perturbo ele, ele não está nem aí. Peraí, eu estou perturbando um, mas estou vendo o outro ali do lado dele. Sabe quem é esse outro? Jesus Cristo. Jesus Cristo está com você, queridos, em todas as circunstâncias da sua vida. O Senhor está passando pelo fogo contigo, meu querido. Não importa se a fornalha onde você está foi aquecida 7, 10, 15, 20, 1000 vezes, não importa. O Senhor está contigo. Fidelidade desses 3 jovens me chamam a atenção. Versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, isso aos fofoqueiros dizendo para o rei, tá, queridos? Dizendo para o rei, Sadraque, Mesaque e Abdenego: estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Em resumo dessa fidelidade, eu vejo que aqueles homens, eles tinham uma fidelidade incondicional. Não tinha nada que fizesse aqueles homens negar a Cristo, negar ao Senhor, no caso, negar a Deus, negar a fé, abrir mão da experiência que tinham tido com o Deus Todo-Poderoso. Na nossa geração, querido, não conseguimos ver essa reciprocidade. Infelizmente, isso nos deixa triste. Muitas vezes, coisas tão bobas, coisas tão simples. É tanta desculpa, irmão, para não vir para a igreja. Ah, não vou, pastor, porque está chovendo. Ah, não vou porque não está chovendo. Se tivesse chovendo, eu ia. Não vou porque parece que vai chover domingo, isso numa sexta-feira. Parece que vai chover, pastor. Eu acho que não vou, não. Irmãos, quando eu olho
para Jesus Cristo, fazendo aquele caminho da cruz para o Gólgota. O que Jesus Cristo sofreu como homem ali, humilhado, cuspido, maltratado. E ele não tinha nenhuma razão para fazer isso, a não ser a nossa salvação. Porque ele não pecou não, viu, irmãos? Ele fez tudo isso carregando as nossas culpas, os nossos pecados. Eu não vejo registrado na Bíblia dizendo assim, não, pai, eu não vou não. Dê um jeito aí para ir outro no meu lugar. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele se doou por amor a nós. Isso é motivo, meus queridos, de reflexão. Muitas vezes que nós falhamos, nós até pecamos mesmo, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que precisamos fazer. Não é por Ele não, é por nós mesmos, porque o Senhor não precisa. Quantos sabem aqui que o Senhor não precisa da sua adoração? Precisa não, queridos. Ele fez o homem para sim adorar Ele, mas se você não adorar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Aliás, Deus se satisfaz na Trindade, nele mesmo Ele se satisfaz, queridos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo um favor ao Senhor. Não, eu vou, porque você sabe, né? A gente tem que adorar o Senhor. Ah, sim, ok, mas é você que precisa se adorar. Você não está fazendo favor ao Senhor, não, queridos. Amém? Não há nada que nos separe do amor de Cristo. O apóstolo Paulo falando em Romanos, capítulo 8, versos 35, 36, 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou, aí ele termina, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é fiel e a sua palavra, ela se cumpre, e com suas promessas na nossa vida. Precisamos manter isso. Estou vendo que as crianças já chegaram. Chegaram? Nós vamos continuar essa mensagem no próximo domingo. Mas